Vamos lá então, vamos ler o texto que eu falei que nós íamos ler agora, tá? Capítulo 4 de 2 Coríntios, do versículo 8 ao versículo 18. Achou a vida? Sim. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 18. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Se você não carrega a morte de Cristo no seu corpo, automaticamente a vida dele não se manifestará na sua vida. Isso está apontado para a ceia. Pegou isso aí? Está apontado para a ceia. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa vida, aliás, em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Tá? Esse espírito aqui está com letra minúscula. É o espírito do homem. Tá? Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, não é todos, tá? A graça multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, toda a tribulação, ela vai cooperar para um peso de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, são momentâneas, e as coisas que não se veem, elas sim são eternas. Glórias a Deus. Agora o capítulo 11, do versículo 22 ao versículo 33. Oh Senhor, que presença boa, Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória. Versículo 22 ao 33. Amém, vida? São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles. Isso aqui, Paulo está dizendo porque os irmãos estão querendo desanimar na fé. Os irmãos estão querendo parar por causa do sofrimento que estão tendo em prol do Evangelho. Aí Paulo diz, eles estão sofrendo porque são hebreus? Também são. Eles são israelitas?
Ah, eu também sou. Eles são filhos de Abraão? Eu também sou. Estão sofrendo perseguições? Muito mais eu. Aí Paulo vai dizer o currículo que ele sofreu. Ele vai dizer, ó, eu ainda muito mais, ó, em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma. Isso aqui eu tenho que falar, gente. Pega isso aqui. Pra você ver o que Paulo... Deixa eu botar aqui para não fechar a postilha. O que Paulo está dizendo? Ó. Vamos lá. Eu tenho que falar. Paulo recebeu açoite mais do que Jesus. Jesus recebeu um. Que é a quarentena, né? Que é 40 menos uma. 39 chibatadas. Paulo recebeu 3 vezes isso. Vamos lá. O material usado para o açoitamento, vida, chama-se azorrague. Azorrague. O que o azorrague tinha? Ó, 12 tiras de couro. Eu te falei isso? De couro. 6 com ossos de carneiro. E 6 com chumbos. Dá pra ver aí perfeitamente? Sim. Azorrague. 12 tiras de couro, deixa você escrever. Vamos lá. Azorrague. 12 tiras de couro. É um cano, tá, gente? Deixa eu botar isso aqui. É um cano, deixa eu botar, tá? É um cano onde serve de pegada. Tá? Com 12 tiras de couro de animal. 6 com ossos de carneiro. Os ossos de carneiro, eles eram afiados. Cortavam como navalhas. E 6 com chumbos, para dar um impacto. Bater na pele com impacto, o couro de carneiro adentrar e fazer assim. Cada chibatada era 12 cortes que se abria. Por causa do chumbo e dos ossos. Puxava assim, ó, vinha pedaço de pele e carne. A ponto dos historiadores dizer que dava para ver, depois da quarentena, dava para ver vísceras e órgãos internos da vítima. Mas batia, puxava. Quando batia pelo peito assim, batia pelas costas, pegava pelo peito assim, ó, voltava com um monte de carne. Um de um lado, um de outro. Ao que levantava, o outro ia. Imagina, a ferida que estava aberta, recebia outro impacto, levava mais carne, a outra abriu mais, a outra vinha, ó, só abrindo mais. Aí vamos lá, Jesus recebeu 40, né? 40 menos uma, dá quanto? 39. 39 vezes 12
Dá quanto, vida? 468. Isso foi o que Jesus recebeu. De cortes profundos no seu corpo. Portanto, a cruz não era pesada. O que fez a cruz ser dificultuosa foram os cortes. E ter que receber um madeiro. Não era madeira lavrada, era madeira com farpas. Oh, Jesus. Ai, Deus. Madeira não era lavrada, receber farpas entrando dentro dos cortes, que eram profundos. Muitos não suportavam, por isso que era 40 menos uma. Quarentena, porque eles fizeram vários testes. 40. Cadê o preso? Morreu. Na 40 chibatadas, o preso morria. De tanta dor. Então 39 eles aguentavam, sem morrer. Porque não dava choque anafilático no corpo e a pessoa não morria. Então eles davam a quarentena 40 menos uma, 39. Totalizando de 468 cortes profundos sobre o corpo da pessoa. Entre costas, peito, braço e às vezes até mesmo a face. Automaticamente, Paulo recebeu 468 vezes 3. Dá quanto, vida? 1.404 cortes. Aí vai dizer, vocês querem parar? Por causa de uma perseguição? Por causa de uma afronta? Por causa de uma calúnia? Fui perseguido. Sofri naufrágio. Sofri perigo de vida. E recebi 3 açoites de quarentena, 40 menos uma. Recebi esse peso aqui de corte, ó. Aí vocês querem parar por isso? Escreve aí que isso é importante. Isso é importante. Até quando você for pregar sobre Jesus, você pode pisar nisso aqui, ó. Faz o rag, açoitamento, a crucificar antes, período pré-crucificação, você pode pegar e aplicar isso aqui. Tudo que eu coloco, gente, para vocês usar um dia. Esperta quem use. Quem usa, né? Foi? Comecei a ler? Uhum. Show de bola. Vamos lá, vamos prosseguir aqui a leitura. É até o 33. Vamos prosseguir o 25, versículo 25. Do capítulo 2, do versículo 11, estamos no versículo 25. Capítulo 11, aliás, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Eu falei do capítulo 2, né? Vamos lá. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Ó, pensa. Já fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, lá em Atos 22, quando quiseram matar ele, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, que tem muito, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ele está falando de uma só, não, está falando de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei
no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Todas as vezes que você enfrentar problema interno na igreja, seja calúnia, difamação, falsos irmãos, e querer desistir do evangelho, lembra desse texto que eu li para você? Tá? Vamos prosseguir aqui. Acredita-se que Paulo escreveu esta carta durante o fim do verão de 55 depois de Cristo. A primeira foi em 54, a segunda no ano 55. Ele escreveu a primeira carta em Éfeso, onde possivelmente ficou, assim como estava em seus planos, até a festa de Pentecostes daquele ano. Vamos ler 1 Coríntios 16, versículo 8. Desculpa, gente. Está quase chegando a hora do xarope. Já está na hora do xarope. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Apostila. Então partiu para Troade, onde ficou um tanto desapontado por não se encontrar com seu amigo Tito, que havia sido enviado a Corinto para ajudar na arrecadação aos irmãos da Judéia. Entretanto, o apóstolo passou para a Macedônia, onde se encontrou com Tito, que lhe passou um relatório sobre a reação dos crentes de Corinto à sua primeira carta. Vamos ler 2 Coríntios 2:12. Vamos ler o capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 12 e o versículo 13. Acharam? Diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Agora capítulo de número 7, do versículo 5 ao 7. Segunda Coríntios, capítulo de número 7, do versículo 5 ao 7. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados,
por fora combates, temores por dentro. Olha que luta. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as nossas saudades, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Por que Paulo ficou abatido quando ele foi a Troade e teve que ir porque não encontrou Tito? Tá? Mas por que levou esse abatimento a Tito? Porque ele precisava ouvir o relato do efeito que a carta que ele endereçou a Corinto havia surtido lá. Automaticamente, quando ele passa para Macedônia e encontra Tito, ele recebe o relato que Tito trouxe da igreja de Corinto para ele. Automaticamente ele vê que o efeito da palavra que ele aplicou produziu naqueles irmãos. Porque a visão da igreja de 1 Coríntios é uma e de 2 Coríntios é outra. Porque teve efeito o quê? A palavra. Vamos prosseguir aqui. Foi então que Paulo passou a escrever a segunda carta da Macedônia, enviando-a pela mão de Tito. Tempos depois, Paulo visitou Corinto. Durante esta visita, ele escreveu sua carta aos Romanos. Pegou a ideia? Primeiro foi primeira e segunda Coríntios. Depois, Romanos. A ordem. Abre aí e vê quem vem primeiro. No seu canon aí, na sua Bíblia. Quem primeiro? 1 Coríntios ou... Vai lá, Atos. Vamos lá. Nós estamos nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Vê o que vem depois de Atos. Romanos. Oi? Romanos. E o que vem depois de Romanos? Coríntios. Então você vê que a Bíblia não está em ordem cronológica. Pegou isso aqui? Se a gente não estuda, automaticamente a gente vai ter a ideia de que a carta aos Romanos foi escrita primeiro do que as epístolas à igreja de Corinto. Desculpa, gente. Repete o remédio acabou de fazer efeito. Ó, fica que eu estou perdendo a voz. Vamos lá então. Destaques do apóstolo na carta. Primeiro, ele vai dizer assim, ó. Permanecerem separados do mal. Tem que haver uma separação do crente, que é do bem e do mal. Tá? Porque quando Deus disse assim, haja luz, ele não está falando do sol. Ele não está falando do sol. Porque o sol foi criado no quarto dia. Disse, haja luz, logo no princípio. Haja luz, apareça a luz. Isso daí? Não. Faz isso não. Essa aí veio muito depois. Está lá em Jó. Olha o que Jó diz da hidrelétrica, da luz elétrica. Eles pegam a água, eles colocam ela sobre tubos, colocam ela por debaixo do solo, nenhuma gota pode se vazar e sai a luz. Está falando da luz elétrica. Aí vai dizer assim, ó, que faça a separação entre luz e trevas. Porque quem é da luz não consegue viver em trevas, e quem é das trevas não consegue viver na luz. Tem que ter separação entre os dois. Estarem certos
de que seu arrependimento era a alegria do apóstolo. Princípios para contribuição, que é um coração voluntário, não uma coisa obrigada. Práticas de contribuição. Porque o dízimo eu protejo. A primícia eu santifico. Tudo que é meu. O dízimo eu protejo tudo que é meu. A primícia eu santifico tudo que é meu. Só que eu aprendi uma coisa, eu tenho que compartilhar com vocês. Mas rapidamente, a aula vai acabar. Eu estou fazendo algo de errado com o dízimo. Por quê? Porque geralmente eu vou recebendo e vou guardando. Separando. A primeira coisa que eu separo é o dízimo. Tá? Eu separo. Só que eu tenho um dia para entregar na igreja. Geralmente é na ceia, porque particularmente eu entrego o dízimo entre o dia 15 e o dia 20. Eu recebo de todos os cursos, né, os meus 30% de todos os cursos, e entrego na igreja. Só que até o dia 15 e dia 20, o meu salário que eu recebo, eu já vou gastando. E Deus vai proteger o quê? Pegou? Dízimo protege. Vai proteger o quê? Você já gastou tudo, o que eu vou proteger? Aí o dízimo protege, se eu vou falar na submissão, a primícia santifica. Porque o dízimo eu coloco no gasofilaço. A primícia eu pego na mão do sacerdote. E a oferta? A oferta multiplica, a oferta é semente. Então, é uma junção de dízimo, primícia e oferta. Que tem que andar juntas. Vamos lá, falta quantos minutos, vida? Falta 4. 4 minutos? Vamos lá. Promessas relacionadas à contribuição. Porque quem contribui recebe promessas. Do homem, não. Da parte de Deus. A autoridade de seu apostolado, singular. Quais as marcas de seu apostolado? A conduta de Paulo, seu sofrimento. Isso aqui é destaque, tá, gente? Da sua segunda epístola. A posição de Paulo e de Timóteo com relação aos seus irmãos. Vamos ler? 2 Coríntios 1,17. Só que eu não entendi se 1,17... Ué? Eu não entendi se 1,17, 16 não, mas tudo bem. Ou será que é 16, 17? Ou 17, 18. Ou 17, 18? Vamos lá ver, né? É 16, 17 mesmo. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 16 e 17. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Pastor, quem é os falsificadores da palavra? Aqueles que aplicam a palavra de forma errada. Aqueles que acrescentam a palavra de Deus. Esses são os falsificadores. Tá bom? Ou tentam burlar a veracidade da palavra de Deus. Último tópico para a gente terminar. A angústia, apostila, a angústia sofrida por Paulo e seu companheiro Timóteo levou-os perto da morte. Mas a libertação deles por Deus pôde consolar os outros. Oh, glória a Deus. Amados, essa é a nossa aula de hoje. Tá? A minha oração é que a palavra de Deus encontre guarida no seu coração. Que a mesma possa produzir o efeito a qual foi aplicada. E que você possa olhar a partir de hoje o seu casamento com outros olhos. Não durma brigado. Não faça crise de sexo. Não faça birra em prol do mesmo.
Não faça greve do mesmo, estou de greve. Porque o maior patrimônio que você tem é o seu matrimônio, é o seu casamento. Senhor, nós te louvamos por esta aula. A minha palavra ao Senhor é de muita gratidão. Obrigado pela tua presença, Senhor. O teu Espírito Santo, você é terrível, você é imensurável. Eu te amo, Espírito Santo. Muito obrigado por esta aula. Que aula prazerosa. Que aula gostosa. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez nesse ano de 2020. Eu sei que foi um ano de muita perda. Alguns dizem que querem esquecer o ano de 2020. Não, eu não quero esquecer o ano de 2020. Porque o ano de 2020 foi um ano onde pessoas muito queridas a mim voltaram para casa. E não foi um adeus, mas foi um até breve. Eu te louvo, Senhor, por essas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Pessoas incríveis, como o presbítero Júnior, como a missionária Amanda Ferreira. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que não foi um adeus, mas foi um até breve. E um dia nos encontraremos na pátria a qual nós estamos destinados a ela. Eu te louvo em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Ficamos por aqui. Que Deus te abençoe. Não deixe de comentar nos 4 vídeos. Tá? São 4 vídeos porque deu um cortezinho. Porque alguém cismou de ligar para o professor na hora da aula. Tá bom? Então, dessa vez são 4 vídeos. Tá? Um de 10, 2 de 50 e outro de meia hora, de 30 e poucos minutos, mais ou menos. Tá bom? E comentem em todos os vídeos. Se vocês quiserem meu bloco de notas da aula de hoje, que está no meu iPad, você fala, pastor, tem que ter mais da metade da classe querendo. Tá? Pastor, eu quero. Então, eu posto no grupo. Tá ok? Deus abençoe você. Observação. Tem que assistir até 11h59 de amanhã e comentar nos 4 vídeos. Meia-noite minha esposa olhou. Os que não comentaram vão ganhar falta. Tá bom? Cuidado, tem pessoas com bastante falta e falta reprova. 10 falta reprova. Então tem alunos com bastante falta. Tá bom? Deus te abençoe. Tá bom? Fica com Deus.